Olá, bom dia! Tá faltando aí 2 minutinhos, né, para 12h30. Hoje eu tô conseguindo começar na hora. Vou esperar um pouquinho aí as pessoas irem chegando, né, ver quem é que vai chegar aí. Pra gente começar essa live hoje na hora exata, às 12h30, conforme o combinado. Ontem não deu, né? Ontem eu tive alguns probleminhas e aí demorei um pouquinho para começar. Mas hoje eu quero começar exatamente na hora. 12h30. Vamos falar sobre compulsão à repetição no mundo dos negócios, né? Imagina, um termo tão psicanalítico, né? Compulsão à repetição. Mas é justamente isso que eu quero fazer. Eu quero mostrar como é que essas teorias acontecem na prática, né? Eu sempre pensei em criar um canal de psicologia para leigos, né? Para ver como é que a gente vive essas coisas que a gente lê nos livros na prática, na vida real, né? E como isso ainda não foi possível, né? Quem sabe a gente vai fazendo por aqui nas lives, né? Até o meu filho reclamou, mas quem entende o que é isso, mãe? Compulsão à repetição, que negócio é esse? Por que você não fala uma coisa mais fácil para as pessoas entenderem? Aí eu falei, eu vou traduzir isso agora aqui na live, né? A ideia é traduzir esse termo, compulsão à repetição. Então, eu vou dar aí mais uns 2 minutinhos, ainda falta 1 minuto para 12h30. Já chegou aqui o Guten. Quem é? Deixa eu ver, tem que botar o óculos, eu não consigo. Gutierrez, obrigada por chegar aí, tá? Vamos aproveitando aqui. Então, hoje eu vou falar sobre compulsão à repetição no mundo dos negócios. E aí, assim, traduzir essa coisa psicanalítica para a vida real, para aquilo que a gente vive, o dia a dia, né? E, assim, eu fui observando o dia a dia e a forma como as pessoas se comportavam que o Freud criou esses termos, observou o comportamento humano. Então, assim, na verdade, ele não criou a compulsão, né? O Freud não criou a compulsão. Ele apenas observou o comportamento dos humanos, né? Da época dele e começou a falar sobre isso, né? Então, não é assim, o Freud é um maluco que inventou umas teorias malucas de coisas que não existem. Não é isso, né? Então, quando eu fiz psicologia, eu fui vendo a aplicação, a aplicabilidade da psicologia no mundo do trabalho, né? Eu já era mais madura quando eu fiz a minha formação em psicologia e tudo que eu via lá, nas teorias que eu aprendia, eu trazia para o meu mundo, o mundo do trabalho. E quando eu fui fazer já a minha graduação, aquele trabalho de fim de curso, já foi pensando no mundo do trabalho, trazendo toda essa teoria que eu tinha aprendido em sala de aula, no sentido de trazer isso para o campo do trabalho. Como é que a psicologia poderia nos ajudar no campo do trabalho, né? Então, é um tema que vocês podem ficar tranquilos que eu não vou dar aula de compulsão à repetição aqui, eu só vou mostrar para vocês como é que isso acontece na prática, né? Como é que essa compulsão à repetição, ela acontece na nossa vida e a gente às vezes nem percebe que a gente está ali repetindo. Por isso que hoje eu botei aquele João Teimoso, né? Que é aquele boneco, ele está sempre ali levando o soco, mas ele volta para o mesmo lugar. Ele leva o soco, ele volta para o mesmo lugar. Ele leva o soco, ele volta para o mesmo lugar. E aí hoje, inclusive, eu vou abrir para vocês aqui, para que vocês façam perguntas, né? Que eu possa interagir mais com vocês e poder responder algumas das perguntas. Quem aqui nunca ficou igual o João Teimoso, repetindo uma mesma ação que você já sabe, meu Deus do céu, por que eu estou fazendo isso? Mas você sabe que está errado, mas você repete. Quem aqui nunca? Eu quero que vocês comentem aí. Quem nunca? Quem nunca repetiu uma coisa incansavelmente e falar, meu Deus, por que é que eu faço isso? Então, a compulsão à repetição é exatamente isso, né? E eu quero, por que é que eu resolvi gravar essas lives, né? Fui desafiada aqui por um amigo meu, Zeca, para fazer esses 21 dias de lives. E aí eu topei o desafio, estou aqui fazendo, porque eu estava comentando com ele uma coisa interessante, né?
todas as pessoas, não digo todas, mas a grande maioria das pessoas que chegam para minha compulsão, ou para minha compulsão, olha o ato fálico. Eu sou compulsiva também, tá, gente? Você não... Dizem que o psicólogo sempre tem o traço do paciente, né? Então, todas as pessoas que chegam para minha mentoria, que eu chamo de mentoria de resultados, porque eu ajudo as pessoas a alcançarem os resultados que elas acreditam que elas têm a capacidade de atingir. E elas não estão atingindo e não sabem por quê. Então, a grande questão, o que me chama muita atenção, é que quando elas chegam para a mentoria, ou elas já quebraram ou estão quebrando, né? E aí eu penso que não precisava ser assim, né? Como eu falei na live de ontem, não sei quem aqui estava na live de ontem, eu vou inclusive disponibilizar essas lives no canal, é porque eu não tive tempo ainda, mas hoje, talvez, amanhã, até o final de semana, pronto, vou prometer que até domingo eu vou disponibilizar as lives anteriores para quem quiser ver, porque eu não posso ficar repetindo a mesma coisa da primeira live até agora, né? Então, tem coisas que eu falei lá que eu não vou falar aqui. O que é que acontece? Que eu falei em uma das lives. O que me chama a atenção é que as pessoas já chegam muitas vezes com seus negócios muito baqueados, elas emocionalmente muito baqueadas, e o que eu penso é que não precisa ser assim. Você pode fazer um trabalho, digamos, preventivo, você pode começar a olhar para dentro antes, começar a se cuidar antes do teu avião cair, né? E então esses conteúdos que eu estou disponibilizando aqui, eles podem clarear bastante a cabeça das pessoas para que elas reflitam, né? E não deixe o seu avião cair, buscar ajuda só quando o avião já está no chão e catar a caixa preta, que às vezes é difícil a beça de encontrar a caixa preta, né? Tem algumas caixas pretas que nunca aparecem e a gente nunca sabe qual foi a causa da queda daquele avião, né? Porque nem a caixa preta foi encontrada. E esse é o grande problema. E é o motivo pelo qual eu aceitei esse desafio de passar 21 dias de conteúdo aqui para vocês. A promessa que eu tenho para vocês aqui é que eu vou fazer o meu melhor. Eu vou dar o meu melhor conteúdo, vou falar aqui, eu falo demais, todo mundo reclama que eu falo muito. Então vai ser bom porque eu vou ter essa oportunidade de falar muito com vocês aqui. Então esse conceito de compulsão à repetição, como eu falei aqui no início, é bem antigo. Freud escreveu sobre isso em 1914. Olha só, gente, mais de 100 anos, né? Quer dizer, mais de 100 anos. O que é que ele falou sobre isso? O que é a compulsão à repetição? A compulsão à repetição é aquela nossa mania de fazer uma coisa repetidas vezes, mesmo que aquilo nos prejudique, como roer unha, né? Tem gente que roe até a unha do pé. Ela quer parar, mas ela não consegue. Fumar compulsivamente, ela quer parar, mas ela não consegue. Pensamentos invasivos, chamado de TOC, transtorno obsessivo compulsivo, aqueles pensamentos que chegam, a pessoa não consegue expulsar de jeito nenhum, está ali se dominando, são compulsões, né? Tanto é que é transtorno obsessivo compulsivo. E então aí o Freud fala recordar e repetir para elaborar. Só que na prática, a gente recorda, repete incessantemente, até não aguentar mais. E aí, quando a gente não aguenta mais, a gente finalmente elabora, né? E a gente só elabora abrindo a caixa preta. Se você, todas as coisas que você repete e não sabe por que você repete, é porque você não aprendeu com o erro, né? Não aprendeu ainda. Ainda precisa repetir mais uma vez para que possa finalmente elaborar, finalmente entender. A gente só elabora quando a gente entende, quando a gente abre a caixa preta e sabe a causa da queda, a causa daquela situação, né? E como é que isso se manifesta, essa compulsão à repetição? Ela se manifesta no mundo do empreendedorismo, né? No mundo das carreiras, de modo geral, independente se você tem um negócio ou tem uma profissão, é um profissional liberal. Então, muito bem. A Ivana aqui pedindo para participar. Seja bem-vinda, Ivana. Então, o que é que eu vou falar aqui para vocês sobre essa repetição nas profissões, né? A gente vê famílias de médicos onde todos são médicos, né? Famílias de advogados onde todos são advogados. E ai daquele filho que ouse fazer algo diferente, né? Porque os pais, eles ficam muito incomodados. Você já tem um negócio pronto, por que que você quer fazer uma coisa mais difícil? Por que que você quer se ferrar na vida? Os pais não conseguem entender.
quando o filho tem um interesse divergente daquele padrão familiar, né? Eu encontro, assim, são as pessoas que têm os maiores conflitos que eu encontro aqui na mentoria, são essas pessoas que elas querem ousar, que elas querem fazer algo totalmente diferente do padrão familiar do pai e da mãe. Às vezes outro dia eu peguei um menino que a família materna toda de médicos, a família paterna toda de educadores, e ele não queria fazer nada disso, né? Então seria tão mais fácil, né, se ele optasse por um dos dois lados, né? Mas assim, o que vem acontecendo é que as novas gerações estão mais conectadas com esse mundo novo, com as coisas que estão acontecendo aqui e agora, e elas já não querem mais essas carreiras imperiais, né? Que os pais delas assumiram, né? Porque é uma coisa muito impressionante. Apesar de toda a mudança tecnológica que está acontecendo, mais de 90% dos pais, isso é uma pesquisa recente, ainda querem os filhos fazendo essas carreiras imperiais, que é medicina, direito, engenharia, né? Então isso é bem complicado para os jovens, né? Quando eles percebem que eles não querem seguir aquilo, e como é que eles vão fazer, como é que eles vão lidar com isso na família. Às vezes é muito complicado, né? Eu tive uma empresária que eu orientei há um tempo atrás, e a família dela era toda de advogados e muito bem sucedidos, e ela passou para medicina em primeiro lugar. E ela foi acordar o pai para contar, e o pai assim virou as costas para ela, porque ela tinha escolhido uma coisa que na visão dele era burrice da parte dela, deixar uma coisa já pronta, feita, para se meter num negócio novo, diferente e tal. Então, e assim, são vários e vários casos. E eu digo a vocês o seguinte, essa é a grande causa, uma das grandes causas, a gente não pode generalizar nunca, né? Mas é uma das grandes causas das empresas quebrarem, das pessoas passarem por grande sofrimento. Então, eu vou contar para vocês aqui um caso de uma pessoa que eu orientei este ano, não é nenhum caso antigo, bem recente. Uma empresária de São Paulo. Ela se formou numa área totalmente diferente, toda a família dela de industrial, né, indústrias pesadas, grandes em São Paulo, e ela tinha feito uma formação na área da saúde, né, e recém-formada, estava ali, assim, qual era o sonho dela? Trabalhar na área de inclusão, né, e a família de empresários bem grandes, né, coisas assim, não é uma empresinha pequena, né, empresas assim, muito grandes. E quando ela se formou, ela estava lá, como todo mundo, né, a gente sabe como é que é o início de uma carreira, você fica batendo cabeça por um tempo, né, para encontrar o seu lugar ao sol, e ela estava lá, como todo mundo, batendo cabeça, mas focada no sonho dela. E aí o pai viu lá, né, que ela não estava ganhando muito dinheiro, estava difícil ainda, ela ainda estava na casa dos pais, então ele chegou e falou, eu tenho uma proposta para lhe fazer. Aí, assim, estou até procurando aqui uma chave, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tenho uma proposta para lhe fazer, qual é? Vá trabalhar na empresa que eu pago o salário que eu pago para os seus irmãos. Eu pago o mesmo salário para você que eu pago para eles. E aí, além disso, ele ainda sacudiu uma chave. Era isso que eu queria pegar aqui para fazer o gesto que ela fez para mim. Ele sacudiu a chave de um apartamento no Itaim Bibi. Sei quem não é de São Paulo, né? Não sabe que Itaim Bibi é um dos bairros assim mais cobiçados de São Paulo, né? Ele falou, olha aqui, ó. Sabe aquele AP do Itaim Bibi? O inquilino acabou de me devolver. Se você for trabalhar na empresa, é seu. Então vocês vão de convite para uma jovem. A sedução foi muito grande, né? Você vai ganhar o salário dos meninos e ainda por cima você ainda vai ter um apartamento no Itaim Bibi todo seu. E quem é o jovem que não quer sair da casa dos pais para morar sozinho, ainda mais no Itaim Bibi, né, gente? A sedução foi muito grande e ela foi. Aí ela foi lá trabalhar, ela fez uma nova formação para se adequar àquilo que o cargo que ela ia ocupar exigia, foi lá, ficou uma boa temporada, alguns anos trabalhando, acho que em torno de uns 15 anos trabalhando na empresa do pai, até que ela assumiu realmente a presidência da empresa e ela quase quebrou a empresa. E aí, mas como? Que absurdo! Por que ela quebrou? Ela só soube quando ela veio abrir a caixa preta, porque ela viu, meu Deus,
Por que que isso aconteceu? Porque ela tinha se afastado completamente da essência dela, daquilo que ela veio fazer no planeta, né? Daquilo que era o chamado dela, né? Porque essa história do que eu vim fazer não foi nenhum anjo, gente. Não é uma coisa determinante, espiritual, que um anjo veio aqui e soprou na tua cabeça que você vai ser isso e vai ser aquilo. Eu acredito que todas as nossas experiências de infância, aquilo que você viu quando você era criança, todas as historinhas que você viveu na sua experiência de vida, ou você viu uma pessoa passar por uma situação, como eu contei ontem, na live de ontem, ou você viveu uma situação, te leva a desejar alguma coisa. Então, ela desejava trabalhar com inclusão, pessoas com deficiência e tal. E ela estava no mundo dos negócios totalmente afastada. Então, ela viu, durante a mentoria, o quanto ela tinha se afastado da própria família, dos seus filhos, do marido, o quanto ela era focada só no trabalho, o quanto ela tinha saído completamente da essência dela, que era outra história, outro sonho de vida. Ela desejava trabalhar com saúde, ter um trabalho menos exigente, que exigia tanto dela como ser presidente desse conglomerado gigante, que ela pudesse dedicar aos filhos, ao marido, ter uma vida mais simples, né, uma vida mais tranquila. E não era isso que ela estava vivendo. E o que ela me disse foi, eu percebi que eu estava focada no fora, tudo fora, e o que estava dentro era o que importava, as coisas que realmente importavam para mim. Eu pude olhar finalmente para as coisas que realmente importavam para mim. E aí, a partir dessa experiência, dessa autopercepção, desse autoconhecimento, ela pôde se voltar para o que ela quer, né? E fazer essa transição. Não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, mas ela começou já durante o próprio processo a fazer pequenas alterações em sua rotina que começou a incluir o seu sonho lá atrás, que ela resgatou, que ela nem lembrava mais, sabe? Tinha se perdido completamente, ela nem pensava, nem lembrava mais qual tinha sido a formação original dela. E um dia eu perguntei, ao final, qual foi a tua formação original? Qual foi a tua primeira formação? E ela me contou. E aí foi a partir disso que ela contou, ela disse, meu Deus, olha só, que louca. Eu nunca tinha percebido isso, que eu tinha me perdido tanto, de mim mesma. E assim, é muito emocionante, é muito bonito de ver as pessoas voltando para a sua essência, voltando para o seu mundo interno, se reencontrando e encontrando o caminho da felicidade. E o mais interessante é que ela pôde, inclusive, gente, resgatar aquela empresa que estava quase quebrando, entendeu? A empresa não quebrou, estava no limiar, assim, de situação muito complicada, de perda de bens e um negócio bem, bem difícil, e ela não quebrou a empresa, ela conseguiu segurar a situação da empresa, encontrar novos parceiros e, ao mesmo tempo, paralelamente, foi construindo uma nova ponte a partir até de coisas que ela já tinha, e ela já tinha coisas e bens que dava para ela aproveitar nessa coisa da inclusão, e foi isso que ela fez. Assim, uma pessoa muito proativa. Na sessão seguinte, ela já tinha falado com autoridades na cidade, já tinha conseguido parceiros para fazer aquilo que ela sonhava em termos de terapias alternativas, terapias de inclusão. E assim, é isso que eu quero dizer para vocês aqui. Eu quero dizer que não precisa esperar o avião cair, não precisa esperar o desastre acontecer para que você olhe. Então, se você está fazendo uma atividade que não te deixa tão feliz, que você sente que tem alguma coisa ali se repetindo, e você não consegue mudar aquilo. E você não sabe por que você está repetindo aquela coisa. Pode ter certeza que essa repetição é um chamado, sabe? É um chamado, porque eu digo isso sempre e vou repetir essa coisa aqui com certeza. Quando a gente não aprende, a gente apanha dobrado, gente. Isso aí eu sei, porque eu tenho 62 anos, já levei muito na cabeça, entendeu? Então, enquanto você não aguenta, você aguenta ainda dar murro em ponta de faca, você dá. Chega uma hora que você não tem mais nem mão para dar murro em ponta de faca, e você já não tem mais a mão para dar murro em ponta de faca, e você fala, cara, não tem mais jeito, eu tenho que parar para ver por que eu estou repetindo tanto isso. Por que eu estou fazendo sempre a mesma coisa, mais do mesmo. Aí você vê que você repete isso em várias áreas da vida, nos negócios. Aí você
é aquele cara que só arranja sócio que te rouba. Ou aí você, cara, troca de sócio, aí o sócio faz a mesma coisa ou pior do que o anterior. Vai fazer pior. Isso é assim, regra. Se você não aprendeu, o próximo vai fazer pior. Na verdade, assim, aquela grande coisa que a gente fica reclamando, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Porque não aprendeu. Enquanto não aprender, vai repetir e vai vir sempre pior. Então, isso se repete no sócio, cliente que não paga, cliente reclamão, enfim, funcionário, você não consegue nunca criar uma equipe boa, uma equipe afinada, uma equipe que está junto com você. Aí pergunta por que eu vejo lá o fulaninho com a equipe tão redondinha, uma equipe tão boa e eu não consigo. Aí você vai olhar para o teu relacionamento, você está vendo que você está repetindo o mesmo tipo, separou já 3 vezes e a esposa é pior do que a anterior, entendeu? Ou o marido também, né? Que são dos dois lados, né? É o famoso dedo podre, né? Ah, eu só arranjo marido assim. Puta merda, todos os meus maridos me traíram. Todos os meus maridos ficam desempregados muito tempo. Todas as minhas esposas gastam dinheiro demais, né? Então eu já vi alguns casos aqui muito interessantes, né? Que a mulher gastava muito dinheiro e o marido troca por outra que a outra gastava muito dinheiro com salão de beleza. E ele ficava muito mal com isso. Aí a outra gasta em bolsas de 25 mil. Então a segunda esposa, né? Então ele não trocou 6 por meia dúzia, né? Ele trocou por uma situação muito dramática. E essas questões financeiras, elas são a causa de muitas separações, né? Essas brigas por dinheiro na família, né? Elas são a causa de muitas separações. Então são repetições de padrões, padrões que vêm se repetindo, 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 e as pessoas não sabem por que elas estão repetindo. Então, dizem, né? Diz um escritor aí, o Tim Habeck, do jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. Então, os processos repetitivos da empresa vão se repetir na família, vão se repetir nos seus relacionamentos, vão se repetir na sua saúde, quando você procrastina para não olhar para a sua saúde física e mental, né? Porque se você tiver com uma das pernas da mesa quebrada, o teu negócio vai ruir de qualquer maneira, né? A gente trabalha geralmente em cima de uma mesa, com 4 pernas, né? E eu sempre falo que a nossa vida é sustentada nesses 4 pilares, né? Que é família, relacionamento, dinheiro, forma como a gente lida com dinheiro, saúde. Se qualquer uma dessas pernas estiver quebrada, você vai quebrar o teu negócio, não tem jeito. Então, agora eu vou abrir para perguntas, quero que vocês escrevam aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre isso, perguntar quem aqui sente que repete, 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 não sai do lugar. Se tem alguém que queira compartilhar aqui uma experiência, uma história, eu estou aqui para responder. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ninguém? Vai ficar todo mundo calado? Hein? Ninguém vai fazer nenhuma pergunta? Ninguém aí nunca repetiu nada na vida? Quero só ver. Quem foi? Ninguém nunca repetiu nenhum padrão. Todo mundo aí tranquilão. Então, gente, olha, já que ninguém tem nenhuma pergunta para fazer, né? Eu vou falar só mais uma coisinha que eu não falei para vocês sobre isso, que é uma coisa aqui que é até um termo aqui do meu amigo que está aqui na live, Zeca, que ele falou que é os presos em gaiolas de ouro, né? E essa é a questão, por exemplo, dessa pessoa que eu citei, né? Um dos maiores problemas da pessoa parar de repetir é exatamente esse, porque muitas vezes você está preso em uma gaiola de ouro, né? Você deixou o teu propósito, deixou a tua missão de vida de lado, deixou aquilo que você queria, mas tem uma pergunta aqui da Ethel, mas a questão é que a gaiola é muito boa. Você está preso, mas a gaiola é de ouro. Como sair da gaiola de ouro? Porque a gente tem medo. Será que eu vou conseguir ganhar dinheiro com o meu propósito? Essa é a pergunta que as pessoas mais fazem. E o que eu tenho para dizer para vocês é sim, você vai ganhar muito mais dinheiro com o seu propósito, com muito mais facilidade do que você ficar fazendo uma coisa só porque você acha que você vai ganhar dinheiro com aquilo. E a gente vê isso muito no marketing digital. As pessoas que chegam no marketing digital, elas
acham que podem vender qualquer coisa. Então, vou vender sexualidade, vende muito. Aí se mete lá no produto de sexualidade, ela não consegue se conectar com o público. Vou vender cápsula para emagrecimento. Aí ela não entende nada de obesidade e aí ela não consegue se conectar porque aquilo também não faz sentido para ela. E aí, então, essa é a questão, é a grande questão de você sair da gaiola de ouro, porque você está sempre achando que não ganha dinheiro com aquilo que você sabe. E a gente faz muito melhor aquilo que a gente faz com o pé nas costas, como se diz, do que uma coisa que você tem que aprender que você nunca vai falar. Quando você está alinhado com o seu talento, com a tua paixão, com o teu propósito, ninguém te segura. Não tem nada que segure. Deixa eu ver aqui a pergunta da Ethel. E quando a pessoa repete o ócio? Essa é da Ivana. Ivana, eu vou te responder já já. A Ethel perguntou, você entende que repetição de algo pode ser um tipo de autossabotagem? Claro, Ethel. E aí, essa pergunta da Ethel complementa a pergunta da Ivana. A Ivana, quando você repete o ócio, né? Porque o que é o ócio? O ócio é a autossabotagem. Nada mais do que autossabotagem. Porque existe o ócio criativo, eu tenho até um livro aqui, do De Masi, né? Domenico De Masi, que ele fala do ócio criativo, que é aquele momento que você vai caminhar na praia, com a cabeça livre, ou que você está tomando banho, e já tem até agora um aplicativo, não é aplicativo não, um aparelhinho que você bota no banheiro, para você poder escrever as suas ideias do banheiro, que são muitas ideias maravilhosas. Então, o ócio desse tipo, que é o ócio criativo, é um ócio bom, né? E a gente precisa desse ócio, a gente precisa caminhar na grama. Então, hoje, por exemplo, eu acordei muito cansada, que ontem foi um dia bem, assim, intenso. Quarta-feira é o dia que eu mais atendo. Eu atendo de 7h30 da manhã até 7h30 da noite, com poucos intervalos comerciais. Então, na quinta-feira, às vezes, eu acordo muito bem e às vezes eu acordo bem esgotada. Então, hoje eu acordei esgotada. Então, eu fui caminhar ali na grama, com o pé descalço e chamando meu próprio nome. Clenice, você está aqui? Porque eu estava fora, gente. Eu estava querendo ir dormir o dia inteiro. Eu queria só dormir. Eu não queria levantar hoje, né? Para trabalhar. Então, eu fui caminhar na grama para me reconectar com a terra e com a minha própria energia. Então, esse é um ócio bom. Eu precisei desse ócio. Ficar ali caminhando, andando sem celular, sem nada, só me conectando com a natureza, me reconectando com a minha própria natureza. Então, quando a repetição, quando esse ócio, ele é, além do esse ócio criativo, aí é uma autossabotagem. Então, a pergunta da Ethel complementa a pergunta da Ivana, né? E o que é esse ócio autossabotador? Você está com preguiça de viver, você está com preguiça de ouvir o chamado da vida, né? A vida está ali te sacudindo, te chamando, mas você fala, ai, não, tá tão bom aqui, sabe? A cama tá tão quentinha, por que eu vou levantar agora? Eu vou depois, o ano que vem eu faço, segunda-feira eu começo a dieta, na segunda-feira eu começo a aula de dança, na segunda-feira eu começo a aprender inglês, na segunda-feira eu penso nessa história. E assim a gente está hoje no dia 5 de dezembro. E quem aqui não fez uma lista de intenções? Eu sei que a minha querida amiga Ivana fez, que a gente fez juntas. Todo ano eu faço uma lista de intenções. Inclusive, vou convidar vocês que estão aqui para na penúltima live, no dia que vai ser a 20ª live, vai ser a produção dessa lista de intenções para o ano que vem. E eu prometo a vocês que vocês vão... quem não ficar no ócio sabotador vai conseguir alcançar pelo menos 70% da sua lista de intenções, desde que faça as coisas como eu vou ensinar aqui. Então já fica essa promessa aí, vou até anotar, vocês me cobrem, que a 20ª live vai ser construindo essa lista de intenções para dar certo. E só dá certo para quem faz, viu, dona Ivana? Se você não faz, você não vai ter lista de intenções. Deixa eu ver aqui que tem outra pessoa perguntando. Esse será o meu 3º ano da lista. Viu? A Ivana já está fazendo essa lista comigo há 3 anos. Eu vou puxar mais a orelha dela. Mas então, gente, assim, o ócio ele é sabotador quando você procrastina. E o que é a procrastinação?
é porque você não quer entrar em contato com as coisas, você não quer fazer aquilo que você sabe que tem que fazer. Não é não, dona Ivana? Você sabe que tem que fazer, mas não faz. E aí você não realiza, você não atinge a tua meta. Então, e aí não tem jeito, não tem lista que dê jeito, né? Então, assim, a autossabotagem, eu tenho aqui uma vizinha que eu chamo da filósofa Carmen Gutierrez, né? Ela fala, a vida é movimento. Eu cito sempre ela nas terapias. Todas as vezes que eu chego na casa dela, ela tá fazendo alguma coisa, tá agitada, fazendo. Eu digo, mulher, tu não para, não. Ela, a vida é movimento, a vida é movimento. Aí, e é isso, a vida é movimento. Se você não está se movimentando, você está jogando a sua vida fora. E eu gosto de dizer uma coisa aqui, gente, importante. É o único ativo irrecuperável é o tempo, né? Dinheiro, gente. Quantas vezes a gente já viu aqui pessoas perderem tudo e conseguir tudo de volta? Mas o tempo não tem de volta, gente. Eu que já tenho 62 anos, vocês não sabem, fazem ideia. Quando alguém me rouba um minuto da minha vida, eu fico muito pé da vida. Outro dia um eletricista marcou de vir aqui no sábado e não veio. Cara, vocês não fazem ideia como eu queria matar esse homem. Porque como as pessoas se tornam conscientes dos seus padrões. Ah, Zeca, peraí, vou falar sobre isso. Então, por quê? Porque eu falei, cara, eu acredito que o cara me fez eu ficar aqui parado. Não fiquei parada, óbvio, fiquei fazendo 1000 coisas em casa, mas eu teria feito coisas diferentes naquele sábado, né? Então, o Zeca está aqui perguntando como é que a gente torna esses padrões conscientes. Abrindo a caixa preta, Zeca. Não tem jeito. Você tem que, porque o que é que eu falei ontem, na live de ontem? Nós temos apenas 5% de ações conscientes. 95% de tudo que a gente faz é inconsciente. E a gente só traz isso para o consciente quando a gente para refletir. Você pode fazer isso sozinho. Demora mais, óbvio, né? E às vezes a gente não consegue sozinho acertar. Às vezes eu vejo aqui, quando eu coloco as pessoas para olhar para certas coisas, elas respondem todas as perguntas. Atualmente eu tenho passado por escrito alguns exercícios que eu só fazia na hora, porque eu achava que o poder do impacto da pessoa receber aquela pergunta ali na minha frente seria muito maior do que ela pensar sobre isso sozinha em casa. E hoje eu estou pensando diferente, estou fazendo diferente. E porque ela manda para mim, depois eu olho, e quando ela chega, ela já trabalhou um pouco também isso no inconsciente dela, ela vai, ao fuçar algumas coisas sozinha, ela fica uma semana ali fuçando aquelas historinhas, e aí ela traz coisas mais profundas. Mas o que é impressionante é que, às vezes, elas responderam todas as perguntas, tá ali na cara, e elas não conseguem ver. Aí quando chega no grupo, que mostra, que fala, que interage, que o outro fala, aí então às vezes você consegue fazer sozinho, às vezes não. Então a única forma de você olhar para esses padrões e parar de repetir, e parar de levar esses padrões para os seus filhos e netos, gente, é abrindo a caixa preta. Esse é o único mecanismo que funciona, porque a caixa preta é onde ela guarda, né, todos os nossos pontos cegos, e são os nossos pontos cegos que fazem a gente escorregar. São as cascas de banana que a gente coloca na vida para se ferrar, literalmente, né? E a Ivana está aqui falando. Ainda bem que Arthur está te ouvindo. Quem não se movimenta está morto. É verdade, Ivana. Fala para ele. Então, eu, inclusive, falo para as pessoas que têm depressão. Por que andar cura a depressão? Por conta do movimento. E não adianta, né? Assim, se eu não tivesse caminhado aqui no quintal hoje, eu acho que eu nem conseguiria fazer a live, porque eu estava realmente desenergizada hoje de manhã. E eu acordei muito desenergizada. Tem dia que é assim, talvez as pessoas que eu atendi tiveram uma carga energética muito pesada e eu não consegui me separar tanto de tudo que eu vivi ontem, né? E às vezes, assim, a gente precisa se recarregar mesmo, a bateria descarrega. Então, foi me movimentando. Não foi, eu dormi cedo ontem, muito cedo, porque eu normalmente não durmo cedo. Ontem não era nem 10 horas, eu estava dormindo. Dormi várias horas, que eu não tenho esse hábito de dormir tanto, e acordei mais cansada ainda. Só quando eu fui caminhar é que a energia voltou. Então, quando você começa a caminhar e você começa a ver que o seu rosto afogueou, aí aquele vermelhinho é porque o sangue passou a passar mais em áreas que não estava circulando.
E aquela coceirinha que dá, né, que a gente sente um formigamento quando a gente faz atividade física, é um sinal de que o sangue está passando por áreas que não estava passando antes. Esse movimento é a única coisa que vai liberar as endorfinas que nós temos dentro do cérebro. Então, a gente tem o remédio para tudo dentro da gente, mas só acessa com atividade física. Olha que coisa louca, né, gente? Só acessa com atividade física. Você deitado no sofá vai morrer. Viu, Arthur? Se você ficar lá só no sofá, vai morrer antes da hora. Tem que se movimentar e muito, ainda mais na sua idade, viu? Tem que se movimentar e muito, muito, muito mesmo, porque é o movimento é vida. Se você olhar para a natureza, você vê que a natureza não para. Vai para frente do mar e vê se algum minuto a onda para. Mesmo aquela praia mais quietinha, tem uma ondinha que vai e volta. A vida pulsa o tempo todo, o vento. Ah, tá parado o vento? Não tá. Ele tá em outro lugar, mas tá circulando. A vida é movimento. Então, é como diz a minha filósofa amiga aqui, vizinha Carmen, a vida é movimento e quem não se movimenta, morre antes da hora. Literalmente. Então, a gente precisa se mexer e fazer com que as coisas aconteçam. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer, já diz o nosso queridíssimo Milton Nascimento, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, se você ficar parado no ócio, você vai chegar uma hora que você vai dizer, oh meu Deus do céu, aqui alguém falou, o mundo gira a todo tempo. Exatamente, o mundo gira, o mundo do trabalho, então, que é o que a gente está falando aqui, muda a cada segundo, gente. A quantidade de atividade nova que surge é uma coisa infinita, é uma coisa absurda. Cada hora surge uma nova necessidade, um novo projeto para se construir. E a gente precisa estar atento a isso, estar atento à vida. Então, quando eu me formei em psicologia, foi uma era de crise muito grande. A minha monografia de fim de curso foi bem melancólica, porque eu dizia, meu Deus, a tecnologia veio para detonar o trabalho do homem, o que vai acontecer? Porque eu tive um paciente de 35 anos que ele era programador de rádio e ele perdeu o emprego e ele tinha sido a única coisa que ele tinha feito na vida. Começou a trabalhar na rádio com 15 anos e quando veio os softwares, que não precisa mais de ter uma pessoa programando, ele não quis entender que o mundo estava mudando e ele não foi correr atrás. Então, com 35 anos, ele se sentia um inútil. Ele estava bebendo igual um doido, bebia até álcool de cozinha, álcool de limpeza. De tão desesperado que ele estava, porque ele achava que a vida dele tinha acabado. E naquele momento eu fiquei assim, tão... empatizei tanto com aquela situação dele e de tantos pacientes que eu atendia naquela época, que a tecnologia estava roubando o emprego deles. E aí, outro dia, eu estava aqui no evento com a Ivana Castro e Carlos Ramos, lá em Florianópolis, e o Carlos abriu lá uma pesquisa sobre marketing digital. 8.000 ferramentas só para marketing digital. E falando sobre concorrência. Não existe concorrência, porque ninguém dá conta da quantidade de coisa que precisa ser feita no mundo. Então, a tecnologia que eu achei que ia desempregar veio trazer milhares de ocupações e de novas ferramentas de trabalho, né? E eu me conecto muito com isso e aprendo muito com o Carlos e com a Ivana sobre esse negócio do marketing digital. Eles são meus grandes mestres e estou bem feliz que a Ivana entrou aqui hoje, né? Muito bom. E assim, é maravilhoso ver isso, é maravilhoso e por isso que eu sempre me conectei com o marketing digital, com a tecnologia, porque quem está vivo tem que viver. Eu estou viva e eu quero até o último minuto da minha vida usufruir de tudo de novo, de moderno, de espetacular que a tecnologia está trazendo para a gente. Então é isso, gente. Eu estou muito feliz por todos vocês que estão aqui, interagindo aqui. E queria ver se alguém tem mais uma pergunta. Alguma outra pergunta sobre compulsão à repetição dos negócios? Quem aqui sente que repete um padrão familiar e nunca tinha parado para pensar nisso? Fala um oi aí para mim. Ah, tá, percebi agora, ouvindo a Clenice, que eu estou fazendo a mesma carreira que meu pai fazia. E será que é isso mesmo? Será que é essa coisa que eu estou fazendo? Ah, tem aqui uma pessoa falando alguma coisa. Antigamente tínhamos acendedores de lampião. Hoje não tem mais necessidade por causa da energia elétrica. O ser humano tem evoluído
a forma de viver ou se adequa ou fica para trás. Exatamente. É essa a questão. Então, esse menino que eu citei, é exatamente esse. Ele, depois que eu fui vendo a mudança e fui correndo atrás das mudanças, né? Que eu estava vendo acontecendo, eu me dei conta, ele não quis ver. E ótimo que agora basta em qualquer momento, isso tem muito tempo que eu atendi esse paciente, foi lá atrás, né? Espero que ele tenha acordado para a vida, né? Eu perdi o contato. Mas quem não se adequar não vive, né? A gente, e por isso que eu estou falando aqui também de empreendedorismo, né? Ontem eu falei sobre isso, estou falando hoje de novo, porque a necessidade de empreender hoje é muito grande, né? Nós temos um nível de empreendedorismo baixo, ainda muito baixo, mas a tendência é que isso modifique em todos os sentidos, que cresça muito a necessidade das pessoas pararem e refletir que elas precisam empreender, porque você vai precisar inventar o seu trabalho. Essa é a questão, né? Não vai faltar trabalho, mas vai faltar esse emprego de carteira assinada, que as pessoas ainda estão muito agarradas a isso, né? Isso, infelizmente, o filho da Ivana, que tem 8, 9 anos, acho que 9 anos, ele vai provavelmente estar em alguma coisa que nem existe. Nem existe. E a gente não pode nem imaginar. Então, não dá hoje para você orientar uma pessoa para uma carreira específica. O máximo que a gente consegue orientar é por área de interesses, né? E dentro da área de interesses você vai se achando. É como eu chegar para as pessoas que chegam, mas então, qual é? Elas não sabem, muita gente está perdida e não tem a mínima ideia do que fazer. E assim, não dá para você dizer que a pessoa vai fazer aquela carreira para o resto da vida. O máximo que a gente pode dizer é que ela vai trabalhar, tipo, dar um exemplo, né? Eu tenho um paciente que mora nos Estados Unidos. E ela falou para mim, quando eu cheguei, que eu respirei esse ar, eu falei, é a minha casa, é aqui que eu quero viver. E essa pessoa, por exemplo, já viveu na Europa também, muitos anos. E Deus me livre, odeio a Europa. Odeio. Aqui é o meu lugar. Odeio a cabeça de europeu, odeio essa gente. Aqui é o meu lugar. E então é isso. Jogar a pessoa como se fosse assim dos continentes, né? Então o continente onde você fala a língua e você gosta de falar a língua é americano, Estados Unidos, outro é Europa, outros é Sul-América, outros é África. Então é o máximo que a gente consegue hoje com garantia de jogar as pessoas é por área. Porque você dizer que uma pessoa vai fazer a mesma coisa até morrer, não vai, né? Eu tô com 62 e já fiz de tudo. Entendeu? Então, a Ivana está falando aqui, por isso precisamos de profissionais como você. Obrigada, Ivana. Para mim, foi dentro disso que eu estava falando, né? Como eu fiz várias coisas, eu fui me achando. Eu vou me achando a cada dia. E eu me achei muito na psicologia nos últimos anos, né? Foi assim a coisa que me salvou, né? Me tornar psicóloga, eu diria que me salvou. Salvou a minha vida, literalmente, não só a minha vida psíquica, mas em todos os níveis, porque se eu estivesse fazendo o que eu fazia há 20 e tantos anos atrás, eu não sei se eu estaria viva. Então, assim, fazer psicologia foi me achar. Eu me encontrei na psicologia. O que eu desejo para cada pessoa que passa pelas minhas mentorias é que elas se achem tanto quanto eu me achei. E dentro da psicologia, quando eu fui fazer psicologia, eu fui para ser uma terapeuta normal. Eu achava que eu tinha uma terapeuta velhinha, ela hoje teria 88 anos, né? Minha mãe, se estiver aqui, vai dizer, velhinha é a sua avó. Que a minha mãe tem 88 anos e não é uma velhinha. E ai de alguém que chame ela de velhinha. Outro dia minha irmã foi pegar lá o adesivo de idoso, ela, pra que isso? Eu posso caminhar até lá. Então eu tinha uma terapeuta da idade da minha mãe, quando eu resolvi fazer psicologia. E eu olhava para ela lá atendendo e dizia, vou fazer igual a ela. Quando eu tiver assim, velhinha como ela tinha 60 e blau, nem tinha 70 ainda, mas eu já achava ela velhinha. Eu dizia, vai ser legal, vou fazer psicologia, porque quando eu tiver a idade dela, eu vou ficar assim como ela, no consultório atendendo os pacientes lá, vai ser bem legal. E aí, quando eu me tornei psicóloga, que montei o consultório, que fui atender as pessoas, eu achei putamente chato. Falei, ai, que chato, meu Deus do céu. Ficar aqui atendendo o paciente, que ele vem para terapia, né, gente? Para ser terapeuta, no caso, né? A pessoa vai lá e conta aquela história. Na semana seguinte, ela conta a mesma história. Ela tá com um casamento ruim pra caramba, 30 anos, mas ela não consegue separar.
E ela vai para o psicólogo, ela não pretende fazer nada com isso, ela só quer alguém para desabafar. E aí eu me sentia um padre no confessionário. Aí eu falei, cara, não tem jeito, eu sou empreendedora de nascença. E aí eu fui me bandeando para a psicologia do trabalho, fui fazer as especializações todas nessa área ligada a trabalho e a formação a orientação de carreira e negócios. E não tem jeito, eu sou empreendedora. Então eu uso a psicologia como, digamos, o chão que eu piso para, a partir daí, entender a cabeça dos empreendedores, porque é o que eu vi de grande necessidade no campo do trabalho, né? Assim, você não encontra orientadores de negócios focados na emoção, querendo entender o que está aqui, por que, que os negócios não estão dando certo. A gente tem muitos orientadores focados só na parte técnica, olhando para o teu negócio pela parte financeira, pela parte operacional do negócio, e nunca por que o negócio não está dando certo, porque tem algo aqui, tem uma situação de emocional que não está deixando você ir. Aquilo que o teu pai falou, o pai falou para você a vida inteira que você era incompetente, que você não tinha competência para essas coisas, que você devia mesmo arrumar um emprego, que isso é que ia te dar uma garantia de aposentadoria, que ele não tivesse que te sustentar pro resto da vida. E aí muitas vezes você fica validando, né, esse padrão aí, aquilo que você ouviu lá na infância. Então a psicologia ela vem para te tirar disso, para te tirar desse círculo da repetição. É só a terapia, é só o autoconhecimento. E eu vejo isso aqui em negócios de todos os tamanhos. Não importa qual é o tamanho do teu negócio, se a cabeça do dono não tivesse essas coisas aí, tivesse a caixa preta lacrada, ele ainda está repetindo aquele padrão lá, ele ainda está acreditando nas coisas que o pai dele disse para ele quando ele tinha 6 anos de idade, aí não tem jeito. E assim, a minha grande decepção na vida foi perceber isso, que em alguns aspectos a gente não fica adulto nunca, né? Se você não olhar. Você só fica adulto se você olhar para esses padrões que você aprendeu lá na infância e você se afastar deles, dizer, olha, foi assim, mas papai, fazia sentido para você. Eu te peço licença para ser quem eu sou. Aí você entra em contato com a tua essência e você honra e respeita o teu pai, porque ele só queria o melhor para você. Ele só queria te proteger. Mas às vezes eles nos disseram coisas devastadoras. Muitas vezes eles duvidaram da nossa capacidade. E a gente leva a vida em cima daquela dúvida que foi lá atrás. Às vezes, muitas vezes já veio até te reconhecer. Poxa, filho, parabéns, que bom que você fez isso. Mas você está agarrado àquela história que você ouviu lá na infância. Porque aquilo era muito importante naquele momento, né? Era o momento da tua formação. Agora você já pode abrir mão disso. Perfeitamente. E é esse convite que eu faço a todos vocês. Abram mão, olhem para os seus alicerces lá, para esses padrões, e comecem a ver que o teu pai te ensinou, o teu avô ensinou para ele, e assim há de eterno. Você não precisa trazer isso para as tuas gerações presentes e vindouras. Você pode cortar e salvar a si mesmo e os seus filhos e netos. É esse convite que eu faço para vocês. Então, gente, um grande abraço, muito, muito, muito obrigado, gratidão a cada um que está aqui, de verdade. Vocês ajudam de verdade na minha missão. Vocês são grandes incentivadores por cada pessoa que está aqui. Um grande abraço, gratidão. Até amanhã, 12h30.